No Saber Direito desta semana, tudo sobre a nova lei de recuperação judicial. Neste curso, você vai aprender a lei que regula a falência do empresário e da sociedade de empresas, bem como as regras gerais para recuperação judicial e extrajudicial. As aulas de Direito Empresarial são com o professor Felipe Denk. Olá, pessoal. No programa de hoje do Saber Direito, nós vamos falar sobre direito empresarial, mais especificamente a recuperação judicial, que é a matéria que trata do direito da empresa em crise. Nós temos vivido um período de crise econômica muito grande e esse tema, em função da recente reforma que nós tivemos no final do ano passado, ganhou uma relevância ainda maior. Nós sabemos que durante o ano passado tramitou no Congresso Nacional o PL 4458 de 2020, que com sua promulgação recebeu a numeração 14.112, que está sendo chamada de a nova Lei de Recuperação Judicial. Mas, para que vocês entendam, não se trata exatamente de uma nova lei, porque nós estamos falando de uma reforma que nós tivemos, a Lei 11.101 de 2005, que é a lei que trata da falência e das recuperações de empresas. Antes de falar, de entrar nesse assunto tão palpitante e que para mim é uma matéria que eu tenho um grande apreço, eu gostaria de fazer uma breve apresentação minha. Eu sou Felipe Denk, eu sou professor, advogado, administrador judicial, eu estou como presidente da Comissão Especial de Recuperação de Empresas e Falências da OAB Goiás, sou membro do Conselho Federal também da Comissão de Falências e Recuperação Judicial, sou especialista em Direito Empresarial, com ênfase em insolvência empresarial, que é a matéria que trata de recuperação judicial e falência, e hoje faço parte dos principais institutos de insolvência empresarial, como o IBR, que é o Instituto Brasileiro de Recuperação de Empresas, o IBAJUD e o TMA. Durante toda a minha carreira profissional, um pouco mais de 10 anos, eu sempre atuei em processos de insolvência empresarial, mais especificamente como administrador judicial, em processos de recuperação judicial e falência. Então, o objetivo dessa aula é trazer uma parte teórica muito importante para que todos que nos assistam assimilem esse conteúdo, que não é um conteúdo fácil dentro do direito empresarial, mas eu vou tentar trazer também questões práticas para que aquele profissional que já está atuando possa utilizar esse conhecimento adquirido aqui no Saber Direito para a sua atuação profissional. Nesse primeiro bloco, durante os próximos 5 encontros, nós vamos falar desde competência, e aí, por questão de didática, nós vamos utilizar o próprio cronologia do processo de recuperação judicial para ir tratando dos principais pontos de recuperação de empresas. Em relação à aula de hoje, nós vamos falar sobre, primeiro, os créditos sujeitos ou não sujeitos à recuperação judicial, a competência e do próprio direito da empresa em crise. No caso do direito de empresa em crise, o que seria esse direito da empresa em crise? É o ramo do direito que foi absorvido no nosso ordenamento jurídico a partir de 2005, quando foi promulgada a Lei 11.101, a nossa atual Lei de Recuperação de Empresas e Falências, e, a partir daí, começou a se estudar mecanismos para auxiliar a empresa em crise a superar essa crise, no caso da recuperação judicial, e mecanismos para retirar do mercado aquela empresa que se tornou inviável, para que ela possa abrir local para um espaço para uma nova empresa, para que possa atuar no mercado e possibilitando a realocação dos seus ativos para que dê uma função social àquele ativo na atividade econômica. Então, o direito da empresa em crise, para que todos tenham essa noção, ela foi regulamentada pela 11.101. Agora vamos pensar num processo de recuperação judicial, que vai ser o tema das nossas próximas 5 aulas. O que seria a recuperação judicial? O próprio artigo 47, que é o principal artigo que fala sobre a recuperação judicial, fala do objetivo da recuperação judicial. Então, qual que é o objetivo da recuperação judicial? É possibilitar a superação da crise econômica e financeira da empresa, visando preservar os empregos, a geração de tributos e o pagamento de riquezas, através da circulação de riquezas e produtos. Então, ela é um mecanismo muito importante para auxiliar a empresa que está em dificuldade econômica a se superar.
E aí, quando você vai analisar um processo de recuperação judicial, quando um cliente vai te procurar, uma empresa em dificuldade financeira vai te procurar para verificar se ela pode pedir a recuperação judicial, você tem que analisar alguns requisitos. Os requisitos para se pedir a recuperação judicial está previsto no artigo 48. O artigo 48 estabelece que poderá fazer uso da recuperação judicial aquele que é exercente de atividade empresarial há mais de 2 anos. Então, o primeiro requisito para que a empresa possa fazer uso, o empresário possa fazer uso da recuperação judicial é ter o exercício de atividade empresarial há mais de 2 anos. Cumulativamente, ele não poderá ter pedido recuperação judicial num prazo de 5 anos, ou seja, se ele já tiver pedido uma recuperação judicial em menos de 5 anos, ele não pode fazer uso da recuperação judicial, ele não pode ter sido condenado por crimes previstos na Lei 11.101, ou seja, crimes falimentares, e, por fim, ele não poderá fazer uso da recuperação judicial caso ele tenha feito pedido pelo plano especial. Na terceira aula, nós vamos falar sobre a recuperação do micro e pequeno empresário. Então, caso eles tenham feito uso da recuperação do micro e pequeno empresário, também nos últimos 5 anos, ele não pode fazer uso da recuperação judicial. O artigo 1º da Lei 11.101, ele estabelece que a recuperação judicial é para o empresário ou sociedade empresária. O que nós temos visto recentemente é uma ampliação desse dispositivo, na medida que alguns agentes econômicos que inicialmente não poderiam fazer uso da recuperação judicial, agora está fazendo, que é o caso, por exemplo, do produtor rural. O produtor rural, todos nós sabemos, de acordo com o Código Civil, que ele tem um tratamento diferenciado dos demais empresários. Ele pode exercer a atividade regular sem inscrição, mas na medida que ele opte para a inscrição na junta comercial, ele fique equiparado ao empresário. Então, havia uma discussão se o produtor rural que não tinha inscrição na junta comercial poderia fazer uso da recuperação judicial. Ao longo de 2019, os tribunais, em especial o Superior Tribunal de Justiça, que é o nosso tribunal superior no que diz respeito à matéria da Lei 11.101, decidiu que o produtor rural pode fazer uso da recuperação judicial, desde que ele faça o registro na junta comercial antes do pedido de recuperação judicial e comprove o exercício das suas atividades por um período superior a 2 anos, que é o que a gente falou anteriormente, de acordo com o artigo 48. Então, como é que ele faz a comprovação desse período? De acordo com seus documentos contábeis. Então, se você fazer uma análise fria da lei, no seu artigo 1º, não poderia o produtor rural, pessoa física, fazer uso da recuperação judicial. Mas com a reforma da lei, aquela posição do Superior Tribunal de Justiça que era possível o produtor rural fazer uso da recuperação judicial, agora se tornou positivado. Então, agora, com a reforma da lei que nós tivemos recente, que entrou em vigor no início do ano de 2021, no mês de janeiro, no dia 23, agora é possível o produtor rural fazer uso da recuperação judicial. Nós temos visto também, diariamente, em todos os veículos de comunicações, algumas instituições de ensino que fizeram pedido de recuperação judicial recente, como é o caso da Universidade UBRA, no Rio Grande do Sul, a Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, agora mais recente, o Instituto Metodista de Ensino. Todas elas são associações cíveis, sem fins lucrativos. Então, se você fizer uma análise novamente do artigo 1º, essas instituições não poderiam fazer uso da recuperação judicial. O que tem se discutido é justamente a ampliação do cabimento da recuperação judicial, não só para a sociedade empresária e como empresário, como está previsto no artigo 1º, mas os agentes econômicos. Então, nós vimos recentemente os tribunais locais deferindo processamento de recuperações judiciais dessas instituições. Nós tivemos agora mais recentemente também a recuperação judicial do Clube Figueirense. Então, muito provavelmente nos próximos
meses, nós vamos ver alguns pedidos de recuperação judicial de clubes de futebol. Nós também tivemos recentemente, na verdade começou há 2 anos atrás, mas recentemente nós tivemos a recuperação judicial da Unimed Manaus. A Unimed Manaus, para que a gente entenda, ela é uma cooperativa de médicos de plano de saúde. A priori, ela não poderia fazer uso da recuperação judicial, né? O artigo 2º estabelece quais quais entidades não podem fazer uso da recuperação judicial. Quais são elas? Seguradoras, instituições financeiras, cooperativas de crédito, consórcios, planos de saúde que não sejam vinculados a cooperativas de crédito. Então, são entes, né? Se vocês fizerem uma análise do artigo 2º, bancos públicos, empresas públicas, sociedades de economia mistas não podem fazer uso da recuperação judicial. Mas o que nós vimos recentemente com o pedido da Unimed Manaus é que agora, com a reforma, é possível também um plano de saúde que seja formado por cooperativa de médico fazer uso da recuperação judicial. Então, analisando a primeira fase do processo de recuperação judicial, nós podemos dividir a recuperação judicial em 3 fases. A primeira fase é a fase postulatória, que é a fase onde o devedor, em dificuldade financeira, vai procurar profissionais da área para que ele organize toda a documentação e faça a propositura da recuperação judicial. As documentações previstas na Lei 11.101 está no seu artigo 51, que fala quais são os documentos obrigatórios para se instruir um pedido de recuperação judicial. No caso da fase postulatória, que é a nossa primeira fase da recuperação judicial, ela se inicia do pedido da recuperação judicial proposta na Justiça. Aí, nesse caso, o foro competente para se propor o processo de recuperação judicial é do principal estabelecimento. E o que seria esse principal estabelecimento da empresa devedora? O principal estabelecimento não necessariamente é a sede da empresa. Existem muitos casos de empresas no Brasil onde ela tem uma sede numa determinada cidade, mas existem filiais em várias cidades do país ou em uma outra cidade diferente da sua sede. E os tribunais superiores têm definido que o foro competente para se pedir recuperação judicial é onde tem as principais atividades da empresa, onde tem as principais decisões da empresa. Então, é como se a gente imaginasse o cérebro, né? Aquele escritório onde tem a maior parte das tomadas de decisões daquela empresa. Não necessariamente onde está a maior, o Parque Fabril, onde está a maior sede, a maior filial da empresa, mas onde se tem a maior quantidade de decisões naquele estabelecimento. Você propôs ao pedido de recuperação judicial, aí nós estamos falando ainda da primeira fase da recuperação judicial, nós chegamos na situação de pedido de recuperação judicial. Então, a primeira fase postulatória vai do pedido de recuperação judicial até a decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Na segunda fase, que é a fase deliberativa, ela se inicia da decisão que defere o processamento da recuperação judicial até a fase de homologação e concessão da recuperação judicial. E, por fim, a terceira fase é a fase de execução. Após a empresa apresentar o seu plano de recuperação judicial e ter seu plano aprovado, ela obtém a concessão da recuperação judicial e ela ficará em recuperação judicial por até 2 anos. Houve uma modificação. Antes, a empresa ficava 2 anos em período de execução, que a gente chama de fase de fiscalização dos cumprimentos das obrigações contidas no plano, mas a partir da reforma que nós tivemos recente, o juiz pode encerrar a recuperação judicial antes desse período de 2 anos, caso ele entenda que não haja necessidade da empresa ficar num prazo de fiscalização de 2 anos. E por que isso tem acontecido? Na prática, muitos planos de recuperação judicial prevê cumprimentos de obrigações superior a 2 anos. Então, ficar com a empresa num período de fiscalização por mais de 2 anos, sem que não haja nenhuma fiscalização de fato, porque as obrigações, na grande maioria delas, será superior a 2 anos, era uma medida inócua. Então, o legislador, pensando nessa desnecessidade de obrigatoriedade desse prazo de 2 anos, ele possibilitou agora ao magistrado encerrar, que é essa terceira fase de execução, antes do término do prazo de 2 anos. Agora, falando sobre os créditos que são sujeitos
ou não sujeitos à recuperação judicial, é importante nós destacarmos que a lei estabelece que todos os créditos anteriores à data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos à recuperação judicial. Então, acho que a primeira situação que todos nós que nos assistem precisam ter em mente é que todos os créditos estão sujeitos à recuperação judicial, desde que anteriores à data do pedido de recuperação judicial. Como é que fica a questão dos créditos não sujeitos à recuperação judicial? O artigo 49, nos seus parágrafos 2º e 3º, estabelece o rol de créditos que não estão sujeitos à recuperação judicial, que são créditos com alienação fiduciária. O que é alienação fiduciária? Geralmente, são créditos promovidos por instituições financeiras, onde o bem que é financiado é dado em garantia na própria operação. Então, a alienação fiduciária não está sujeita à recuperação judicial. Contrato de leasing também não está em recuperação, não está sujeito à recuperação judicial. O contrato de leasing ele é muito utilizado, principalmente nas companhias aéreas, onde a companhia aérea faz o arrendamento de aeronaves e aquela aeronave ela continua pertencente à instituição financeira que transferiu a posse daquele bem. E a companhia aérea apenas utiliza aquelas aeronaves na sua atividade comercial, mas o bem continua pertencente ao banco financiador daquela operação ou da própria fabricante daquele modelo de avião. Contratos com reserva de domínio não está sujeito à recuperação judicial. Contratos a títulos gratuitos não está sujeito à recuperação judicial. Contratos de câmbio, de antecipação de contrato de câmbio, também não está sujeito à recuperação judicial. Então, em regra, todos os créditos estão sujeitos à recuperação judicial, desde que anteriores à data do pedido de recuperação judicial, que é o marco temporal para definir se aquele crédito está sujeito ou não à recuperação judicial, e excetuado os que estão previstos nos seus parágrafos 2º e 3º do artigo 49. No processo de recuperação judicial, na recuperação judicial, nós dividimos aqueles créditos sujeitos à recuperação judicial em 4 classes. Nós temos a classe trabalhista, que é a que nós chamamos de classe 1, na recuperação judicial. Nós temos a classe 2, que é a garantia real. Então, todos aqueles créditos garantidos com penhor, hipoteca, estão na classe com garantia real. Quirografário, que é uma classe mais abrangente. Então, todos aqueles que têm um crédito contra uma empresa em recuperação judicial, mas não se enquadra em trabalhista e não se enquadra em crédito com garantia real, ele vai se enquadrar na classe 3, que é o classe quirografário. E, por fim, a lei criou um tratamento diferenciado para o crédito do micro e pequeno empresário, que é a classe 4, então, que é a classe ME e o EPP. Então, fazendo essa introdução inicial da competência da recuperação judicial, dos requisitos para se pedir recuperação judicial, agora nós vamos fazer as análises de como pleitear esse pedido de recuperação judicial. O devedor, municiado de toda a documentação necessária para fazer o pedido de recuperação judicial, propõe o pedido de recuperação judicial no foro competente. No Brasil, existem alguns tribunais que possuem varas especializadas. Então, nesses locais, será proposto nesse local. Nos tribunais onde não há um foro, não há uma vara especializada para esse tipo de demanda, ele vai ser proposto na vara comum. Propondo o pedido de recuperação judicial, e aí vem uma nova novidade, na verdade, que já existia na prática em alguns tribunais, que é o que nós chamamos de perícia prévia. Com a reforma, a perícia prévia que era adotada nos tribunais, por exemplo, de São Paulo, que foi uma ideia do Dr. Daniel Cânio Costa, inicialmente, da primeira vara de São Paulo, de falência de recuperação judicial de São Paulo, agora, na nova lei, ela chama constatação prévia. Então, o magistrado, ao receber o pedido de recuperação judicial, ele vai fazer a análise dos documentos obrigatórios. Então, todos os documentos do artigo 51 são obrigatórios a serem apresentados no momento que for fazer a propositura da demanda. Se o juiz verificar que não foi juntado todos os documentos obrigatórios, ele manda emendar. Mandar emendar é mandar a parte autora regularizar aquela inconsistência processual. Então, ele vai dar um prazo para que a devedora organize a sua documentação e traga novamente aqueles documentos que estavam faltantes. E ele poderá nomear um perito
para que ele faça uma constatação prévia. A constatação prévia não é obrigatório, é uma faculdade do juiz e ela é aconselhada a ser utilizada em processos de maior complexidade, quando o magistrado não tiver condições, pela extensão da quantidade de documentos existentes no processo, verificar se todos os documentos foram apresentados de maneira regular, conforme previsto na lei. E também tem o objetivo de evitar o deferimento do processamento da recuperação judicial de uma empresa que não está em funcionamento. O próprio doutor Daniel Cândido, que é uma das grandes referências em recuperação judicial, que já mencionou em várias aulas dele, que já teve casos em processos que estavam tramitando na vara dele, que o administrador judicial, ao fazer a visita a essa empresa, constatar que a empresa simplesmente não estava funcionando. Então, o objetivo da recuperação judicial é fazer com que a empresa em dificuldade financeira se soerga. Não uma empresa que não tem mais nenhuma atividade econômica, uma empresa que não cumpra a sua função social, continue exercendo a sua atividade. Então, a constatação prévia foi criada com esse objetivo, para fazer, de fato, como o próprio nome diz, uma verificação prévia. O perito que é nomeado não faz uma análise econômica daqueles documentos que foram apresentados, simplesmente uma regularidade, ele emite o parecer no prazo de 5 dias e o juiz, com o parecer do administrador judicial, pode mandar emendar a inicial, caso falte alguma documentação, ou ele defere o processamento, quando a documentação estiver regularizada, ou simplesmente extingue o processo de recuperação judicial, porque não foi cumprido os requisitos do artigo 51, que são as documentações obrigatórias. Deferido o processamento da recuperação judicial, o juiz vai determinar algumas obrigações nesse primeiro ato. E é importante nós destacarmos que na recuperação judicial nós temos duas decisões. Quando a empresa entra com um pedido de recuperação judicial, a primeira decisão é do processamento da recuperação judicial. Então, em regra, ela não está em recuperação judicial ainda. A recuperação judicial só é concedida após a homologação do plano e após a sua concessão. Então, existem duas decisões importantes no processo de recuperação judicial. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial e a decisão que concede a recuperação judicial. O administrador judicial nomeado, dentre as decisões tomadas na decisão que defere o processamento, que nós vamos ver nas próximas aulas, é um dos órgãos da recuperação judicial. Na recuperação judicial nós temos o administrador judicial, nós temos o comitê de credores e nós temos a Assembleia Geral de Credores. Então, na decisão que defere o processamento, o juiz vai nomear o administrador judicial, vai determinar a suspensão das ações e execuções em face da devedora, que nós chamamos na doutrina de stay period, que é o prazo de blindagem. O juiz vai determinar a publicação do edital que defere o processamento da recuperação judicial. Nesse edital vai conter a relação dos credores que foram apresentados pelo devedor de acordo com o artigo 51, a primeira lista de credores, e aí o administrador judicial vai ser o responsável por estar publicando esse edital. Houve uma mudança agora de acordo com a nova lei. Antes era obrigatória a publicação no Diário de Justiça Eletrônico e em jornais de grande circulação. Com a reforma da lei, agora é obrigatório, continua a ser obrigatório a publicação do edital no Diário da Justiça Eletrônica do tribunal onde se processa a recuperação judicial, e agora o administrador judicial vai ser o responsável por anexar uma cópia do edital em seu site, em seu endereço eletrônico. Então não há mais a necessidade de se publicar em jornais de grande circulação. E por que houve essa modificação? É oneroso para uma empresa em dificuldade financeira arcar com todos os custos de um processo que são elevados, né? E você pagar uma publicação em jornais de grande circulação realmente aumentava esse ônus para o devedor. Então, o legislador, pensando em uma economia processual, retirou a obrigatoriedade da publicação em jornais de grande circulação. O juiz vai determinar a não apresentação de certidões, então a empresa vai poder continuar exercendo suas atividades sem a apresentação de certidões positivas. Então, ela facilita esses mecanismos na contratação com o poder público ou na contratação com particulares, através dessa solicitação de certidões. Deferir o processamento da recuperação judicial, o administrador judicial, ele recebe todas as informações prestadas pela devedora.
publica esse edital e aí a gente inicia uma próxima fase, que é a segunda fase da recuperação judicial, que é a fase deliberativa, que é o prazo, quando a empresa vai ter um prazo de 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial e nesse mesmo prazo o administrador judicial vai fazer a verificação de créditos. Então, da data que defere o processamento da recuperação judicial em seguinte, inicia-se a fase de verificação de créditos, que é a fase em que, primeiramente, o administrador judicial, com acesso à primeira lista de credores, vai publicar esse edital e, com a publicação do edital, todos os credores interessados poderão apresentar habilitações de crédito ou divergência administrativa perante o próprio administrador judicial. Esse prazo para habilitação de crédito e divergência é de 15 dias, contados da data da publicação do primeiro edital, e com base nessa documentação apresentada tanto pela empresa devedora quanto pelos credores, o administrador judicial vai fazer a verificação desse crédito no prazo de 45 dias e vai disponibilizar a segunda relação de credores. Então, na medida que o administrador judicial vai recebendo essas habilitações e divergências, ele vai consolidando a segunda relação de credores para fazer uma segunda publicação. Consolidou nesse prazo de 45 dias, ele vai apresentar nos próprios autos uma justificativa do julgamento das habilitações e divergências. Antes era uma prática comum de muitos administradores judiciais fazerem essa juntada da justificativa dos julgamentos das habilitações e divergências no âmbito do processo, só que agora passou a ser obrigatório. Então, tornou-se agora uma nova função do administrador judicial, de fato, apresentar esse julgamento das habilitações. Publicando o segundo edital, está transcorrendo o prazo para a apresentação do plano de recuperação judicial. Nas próximas aulas, nós vamos dar um destaque um pouco maior para o plano de recuperação judicial. Resumidamente, o plano de recuperação judicial ele é o principal documento do processo de recuperação judicial, é onde vai trazer todas as diretrizes e meios de recuperação, quais vão ser os meios que a empresa devedora ou o empresário em dificuldade financeira vai fazer para superar a sua grave crise econômica e financeira. Apresentado esse plano de recuperação judicial, o juiz vai abrir um prazo, vai ser publicado um edital informando que esse plano foi apresentado. Geralmente, a lei não assim estabelece, mas na prática, esse edital que informa a apresentação do plano e a segunda relação de credores é publicado num único edital. Então, desse segundo edital, que contém a segunda relação de credores, mais a informação da juntada do plano de recuperação judicial, os credores têm 30 dias para apresentar objeções ao plano de recuperação judicial e tem 10 dias para apresentar suas impugnações de crédito. A partir do momento que é publicado o edital com a segunda relação de credores, finaliza-se a fase de verificação de crédito administrativa e inicia a fase de verificação de crédito judicial. Todas as habilitações de crédito protocoladas ou divergentes posteriores à publicação da segunda relação de credores, elas serão recebidas com créditos retardatários. Vocês vão poder dar uma olhada melhor na habilitação de crédito, nos seus artigos 10º e o artigo 9º fala quais são os requisitos que devem conter uma habilitação ou divergência de crédito. O artigo 10 e seguintes fala da habilitação de crédito e os artigos 13 e 15 fala da impugnação de crédito especificamente. Como eu falei no nosso início da aula, recapitulando um pouquinho do que nós falamos, o principal artigo da recuperação judicial, que é o artigo 47, eu peço licença aqui para fazer a leitura desse artigo, porque esse artigo ele traz alguns princípios da recuperação judicial. Os principais princípios da recuperação judicial estão inseridos no artigo 47. Então, fazendo uma leitura aqui do artigo 47, o que diz o nosso artigo? A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação da crise econômica e financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Esse artigo ele tem uma carga principiológica muito grande. Boa parte das decisões que os senhores, quando se deparar com um caso concreto, em processo de recuperação judicial, vão ser sustentados através do artigo 47. O artigo 47, você consegue extrair dele pelo menos 5 princípios. O principal princípio é o próprio princípio da preservação da empresa. Então, o que se busca no processo de recuperação judicial
é a preservação da empresa. Então, é importante aos alunos que nos assistem, os nossos telespectadores, perceberem que o objetivo da recuperação judicial não é recuperar o empresário, mas preservar a empresa e sua atividade. Então, o princípio da preservação da empresa, ao longo de todo o ordenamento da Lei 11.101, vocês vão verificar a aplicação desse princípio, que é o princípio da preservação da empresa. O segundo princípio é o princípio da função social. Então, a empresa ela não apenas deve ser preservada, mas a função social que aquela empresa existe. A função social ela foi trazida na Constituição Federal, em seu artigo 5º, onde ela mitiga o direito à propriedade, o direito à propriedade privada, para que essa propriedade tenha uma função social, ou seja, ela tenha alguma utilização. No caso da empresa, qual que é a função social da empresa? A função social da empresa é na geração de empregos, é na geração de tributo, na geração de riqueza através da circulação de bens e serviços. Então, todos nós sabemos que a atividade empresarial ela é muito importante, né? A atividade empresarial ela é responsável por sustentar economicamente o país. Então, o que se busca com a recuperação judicial é a preservação da empresa e sua função social. Dentro desse contexto de recuperação judicial, de preservação da empresa, nós temos um princípio que nós chamamos de igualdade entre credores, que é o par conditio creditorum. O que é esse par conditio creditorum? É um tratamento igualitário de credores. Então, o que a lei estabelece? Que não pode haver tratamento diferenciado de credores da mesma classe. Então, por exemplo, você não pode prever que você vai pagar o credor trabalhista, um credor trabalhista A com 100%, vai pagar a sua integralidade do crédito, e para o credor trabalhista B, 90% do seu crédito, porque não pode haver um tratamento diferenciado da mesma classe. Então, isso visa a trazer um equilíbrio de tratamento daqueles credores. A lei excepciona o tratamento diferenciado quando se trata de um credor fornecedor estratégico, um parceiro estratégico. Ou seja, aquele credor que, num processo de recuperação judicial, ele está fomentando a atividade daquele devedor, daquele empresário, daquela sociedade empresária, ele pode ter um tratamento diferenciado, mas é exceção ao princípio da igualdade entre credores. Nós temos ainda, dentro do princípio do artigo 47, dentro dos princípios previstos no artigo 47, a dignidade da pessoa humana. Então, quem faz a leitura da Lei 11.101 percebe a preocupação do legislador quanto à proteção, em especial, do trabalhador, que é o credor mais vulnerável na relação. Então, a lei estabelece um pagamento dos credores trabalhistas num prazo limitado, diferentemente dos outros credores, que pode ser negociado entre devedor e credor no plano de recuperação judicial. Antes da reforma da lei, o crédito trabalhista ele tinha que ser pago em até 12 meses. Com a reforma da lei, possibilitou a prorrogação desses 12 meses em até 36 meses. Mas para que o devedor deixe de pagar não em 12 meses o credor trabalhista, mas em 24 ou 36 meses, ele precisa garantir a integralidade dos pagamentos dos credores trabalhistas, ele tem que ser aprovado em assembleia pela classe, então os credores trabalhistas vão aprovar ou não, e o juiz vai analisar se tem garantias suficientes, ou seja, se o devedor tem bens suficientes para garantir o pagamento integral daquele crédito trabalhista. Então, o princípio da dignidade humana está estritamente ligado ao credor trabalhista, à proteção que o legislador dá ao credor trabalhista, que é o credor mais vulnerável na relação jurídica. E, por fim, temos o princípio da celeridade e da publicidade. Todos nós sabemos que o processo de recuperação judicial, as medidas são muito urgentes, as tomadas de decisões são muito urgentes. De repente, o juiz está com um processo onde a empresa teve um corte do fornecimento de energia, um corte de fornecimento de água, um corte de um fornecimento de algum insumo imprescindível para a sua atividade. Então, essa celeridade que o legislador dá, primeiro, pela multidisciplinaridade, né, é um processo plural, onde envolve uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas. Nós temos aí grandes processos de recuperação judicial, como é o caso da Oi, como é o caso da Odebrecht, como é o caso da Sete Brasil,
Mais recentemente, nós tivemos da Samarco, que é uma subsidiária da Vale do Rio Doce. Então, são empresas que, quando ela pede a recuperação judicial, envolve uma quantidade de pessoas muito grande, envolve um interesse muito grande. Então, é necessário ter uma celeridade nesse tipo de processo. A lei 14.112, que reformou a lei 11.101, traz nas suas disposições transitórias que o processo de recuperação, os processos de insolvência, não só o de recuperação judicial, como o caso do processo de falência, terão prioridade de tramitação em relação aos demais processos, com exceção do habeas corpus e de legislações especiais. Então, o legislador, o juiz que atuar nos casos, os tribunais que cuidam desse tipo de processo e os profissionais que atuam nesse tipo de processo têm que ficar atento à celeridade dos processos que a lei conferiu aos processos de insolvência empresarial. E, por fim, o último princípio é o princípio da publicidade, que é um princípio que rege quase todos os processos judiciais do país, com exceção de legislações específicas que determinam que os processos são sigilosos. No caso da recuperação judicial, esse princípio ganha uma relevância ainda maior. Como eu falei anteriormente, é um processo plural, onde há uma grande quantidade de partes envolvidas. Então, a publicidade ela é importante em todos os atos. Então, desde o acesso ao processo, acesso à Assembleia Geral de Credores, acesso a todas as informações em que o credor tem acesso através do administrador judicial, ela é importante. Então, esse princípio, ele finaliza os princípios que estão previstos no artigo 47. E no artigo 47 também, nós podemos destacar quais são os objetivos específicos e o objetivo geral da recuperação judicial. Qual que é o primeiro objetivo, o objetivo específico da recuperação judicial? Fazendo a leitura do artigo 47, como nós já fizemos, é a superação da crise econômica financeira da empresa. Quando você fala superação da crise econômica e financeira, você tem que fazer uma análise da viabilidade da empresa ou não, porque muitos confundem quando fazem a leitura desse dispositivo que qualquer empresa em dificuldade financeira pode fazer uso da recuperação judicial. Mas a recuperação judicial é um instrumento que deve ser utilizado para a superação da crise econômica e financeira de uma empresa viável. A empresa inviável, ela precisa ser retirada do mercado. Primeiro, na grande maioria das vezes, a empresa inviável não cumpre a função social que é prevista, que é um princípio previsto no artigo 47, não cumpre as obrigações trabalhistas, as obrigações tributárias. Então, não adianta uma empresa estar no mercado, ocupando o espaço de uma empresa que poderia vir ocupar, porque nós sabemos que faz parte do mercado a saída e ingresso de empresas. Então, o que se pretende com a lei é retirar do mercado essa empresa inviável e trazer a possibilidade de uma empresa saudável atuar nesse mercado. Então, a recuperação judicial, o objetivo específico é superação da crise econômica da empresa, viável. Agora, quais seriam os objetivos específicos, né? Primeiro, o que é o mais importante é a preservação dos empregos, né? Nós estamos hoje vivendo num período com uma taxa de desemprego muito grande, né, em função da crise econômica que nós estamos vivendo, em função da pandemia causada pelo coronavírus. Então, as empresas, a atividade econômica, ela é responsável por essa geração de empregos. Então, um objetivo específico da Lei 11.101 é a geração de empregos. Um segundo objetivo da lei é a geração de riqueza. Como é que uma empresa gera riqueza? É através da produção, né, através da circulação de bens e produtos. Então, quando nós estamos falando de empresas, nós estamos falando das mais variadas empresas. Nós estamos falando do comércio, nós estamos falando da indústria, nós estamos falando das empresas de serviço. Então, o que se pretende e o objetivo da lei, especificamente, é preservar o que a empresa gera de riqueza para o país. E, por fim, a geração de tributo. Nós sabemos que todas as empresas têm obrigações tributárias, seja elas principais, seja elas obrigações acessórias, que contribuem com a geração de riqueza para o Estado, para a manutenção do Estado. Então, nós sabemos em muitas cidades do Brasil, o Brasil é um país com dimensões continentais,
em que existem municípios que uma empresa ela é responsável pela principal atividade, às vezes a única atividade econômica daquela cidade. Então, é muito importante para aquela cidade o imposto que ela gera, a riqueza que ela gera para a sociedade e para o país, como nós estamos falando de uma economia globalizada para o mundo, né? E geração de emprego. Nós sabemos, temos conhecimento de cidades que quase toda a cidade trabalha numa determinada fábrica, né, numa determinada empresa. Então, esses são os princípios previstos, os objetivos específicos previstos no artigo 47 da recuperação judicial. Um pouco antes de nós falarmos dos princípios, nós estamos falando da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, nós falamos do plano de recuperação judicial, nós falamos do administrador judicial que foi nomeado. Quando a empresa entra em recuperação judicial, é prudente que ela já tenha em andamento o plano de recuperação judicial. O plano de recuperação judicial, ele é o documento mais importante do processo de recuperação judicial. Como eu falei inicialmente, é onde vai conter as diretrizes dos meios que vão ser utilizados num processo de recuperação judicial. O plano de recuperação judicial, ele está previsto no seu artigo 35. No artigo 35, ele vai trazer quais são os requisitos do plano de recuperação judicial. Então, a empresa vai ter que trazer um laudo econômico, a relação patrimonial, a avaliação dos bens, uma projeção de pagamento, uma descrição da situação da crise econômica causada qual foi a crise, o motivo causado pela empresa. E o artigo 50 traz os meios de recuperação judicial. Os meios mais comuns de recuperação judicial, utilizado em quase todos os planos de recuperação judicial, é o parcelamento do débito, o desconto, que a gente chama de deságio ou haircut, do crédito que vai ser pago, o parcelamento, a carência. Então, muitas empresas pedem uma carência para pagar, com exceção do crédito trabalhista, que eu falei inicialmente, que a lei prevê que tem que ser pago em 12 meses, podendo ser prorrogável por até 36 meses. Os demais créditos podem ter uma carência maior. Então, já vi plano de recuperação judicial com carência de 2, 3, 4, 10 anos para iniciar os pagamentos. Cisão, fusão, alteração do controle societário, transformação da empresa, transformar a dívida em ações, em capital, para que os credores tenham acesso, são alguns dos meios. É importante destacar que os meios de recuperação judicial previstos no artigo 50, ele é um rol meramente exemplificativo. Ele é extenso. Quando vocês fizerem a leitura do artigo 50, vocês vão observar que existem mais de 12 meios de recuperação sugeridos na lei, mas, como eu falei, não se trata de um rol taxativo, mas trata-se de um rol meramente exemplificativo. Apresentado esse plano, no prazo de 60 dias, os credores terão um prazo de 30 dias para apresentar suas objeções. Não havendo objeção ao plano de recuperação judicial, nós falamos que o plano foi aprovado tacitamente, ou seja, o silêncio dos credores faz com que aquele plano seja aprovado. Agora, havendo objeção de um ou mais credores, necessariamente o juiz vai precisar convocar a Assembleia Geral de Credores, que nas próximas aulas nós vamos falar desse órgão, importante órgão da recuperação judicial, que é a Assembleia Geral de Credores. Então, dentro desse prazo de 30 dias, os credores vão poder apresentar suas objeções, objeção quanto à forma de pagamento, quanto às condições de pagamento, quanto os meios que vão ser utilizados, quanto à avaliação que foi feita dos bens da empresa. Então, havendo qualquer tipo de objeção, vai ser convocada uma Assembleia Geral de Credores. A Assembleia Geral de Credores, de acordo com a lei, ela deve ser realizada em 150 dias após o deferimento do processamento da recuperação judicial. Nós sabemos que na prática é um prazo muito exíguo, um prazo muito curto, muitas vezes não é cumprido e geralmente ele fica ligado ao prazo de blindagem. No início da nossa aula, nós falamos que um dos atos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial é o período de blindagem, que é o período que nós chamamos, de acordo com a doutrina, de stay period. Houve uma modificação da legislação quanto ao stay period, o prazo era de 180 dias e agora passou a ser prorrogável
excepcionalmente por mais 180 dias. Antes da reforma da lei, trazida pela Lei 14.112, era um prazo improrrogável de 180 dias. Nós sabemos que, na prática, esse prazo improrrogável era prorrogável por diversas vezes. Agora, não. O legislador possibilitou a prorrogação por uma única vez, de maneira excepcional, desde que a empresa devedora, desde que a devedora não tenha concorrido com o que retardou a utilização dos atos dos processos, que é o caso, por exemplo, da realização da Assembleia no prazo de 150 dias. Então, esse prazo de blindagem, nós temos uma outra exceção, né, o dispositivo que fala do stay period, o artigo 6º, parágrafo 6º, fala do stay period. Existe uma excepcionalidade, que é o caso de apresentação do plano alternativo. Agora, encerradas essas introduções iniciais, como eu falei agora por último sobre o prazo de blindagem, o stay period, nós passaremos para o nosso quiz. Assinale a opção incorreta. Não pode impedir recuperação judicial. Opção A, empresa pública e sociedade de economia mista. B, instituição financeira pública ou privada. C, entidade de previdência complementar. E D, pessoa jurídica de direito privado. Como nós falamos na nossa aula, na nossa introdução da nossa primeira aula, no seu artigo 2º, a lei estabelece quais as empresas ou quais entidades não podem fazer uso da recuperação judicial. No primeiro caso, a empresa pública e a sociedade de economia mista não podem fazer uso da recuperação judicial, nenhuma empresa pública pode fazer uso da recuperação judicial, instituições financeiras pública ou privada não podem fazer uso da recuperação judicial, ela tem uma legislação própria, no caso das instituições financeiras existe um procedimento de liquidação extrajudicial próprio, entidade de previdência complementar também não pode fazer uso da recuperação judicial, assim como a instituição financeira existe uma legislação própria quanto à liquidação, né, e falência da entidade de previdência complementar. E a D, no caso a pessoa jurídica de direito privado, são possibilidades, né, são pessoas que podem fazer uso da recuperação judicial. Então, fazendo uma análise dessa primeira pergunta, a resposta correta seria a letra D. Então, com as exceções que está prevista no artigo 50, no artigo 2º, todas as empresas podem fazer uso da recuperação judicial, exceto as previstas no artigo 2º. Então, pessoas jurídicas de direito privado podem fazer uso da recuperação judicial, não só pessoa jurídica, como o próprio empresário individual, empresário AIRELI, empresário individual de responsabilidade limitada, pode fazer uso da recuperação judicial. Passada a primeira pergunta do quiz, dessa primeira aula, nós vamos para a segunda pergunta. É sujeito à recuperação judicial: A, crédito trabalhista. B, crédito com alienação fiduciária. C, contrato com arrendamento mercantil. E D, contrato de compra e venda com reserva de domínio. Como nós abordamos na nossa primeira aula, todos os créditos, em regra, são sujeitos à recuperação judicial, desde que anteriores à data do pedido da recuperação judicial. O artigo 49, em seus parágrafos 2º e 3º, excepciona alguns créditos que não estão sujeitos à recuperação judicial. Vocês já sabem a resposta? No caso dessa pergunta, é sujeito à recuperação judicial o crédito trabalhista. Como nós falamos inicialmente, todos os créditos são sujeitos à recuperação judicial e aí os créditos são divididos na recuperação judicial como crédito trabalhista, que é a classe 1, o crédito com garantia real, que é a classe 2, o crédito quirografário, classe 3, e o crédito de microempresa e empresa de pequeno porte, que é a classe 4. Então, a resposta correta seria o crédito trabalhista. Agora, para a pergunta final da nossa primeira aula, vamos para a pergunta número 3. Não é objetivo da recuperação judicial: A, manutenção da atividade produtora. B, preservação da empresa inviável. C, preservação dos empregos. D, preservação da empresa. Como nós falamos ao longo da nossa primeira aula, no seu artigo 47, traz os objetivos geral e os objetivos específicos da recuperação judicial. O objetivo geral é a própria preservação da empresa,
né? E os objetivos específicos é a preservação dos trabalhos, a preservação da fonte geradora de riqueza e a preservação da fonte de pagamento de tributos. Então, dentro dessas respostas, dessas alternativas aqui previstas, vocês já sabem qual que seria a nossa pergunta, nesse caso, incorreta. Primeiro, a manutenção da atividade produtora é um requisito previsto no artigo 47, é um requisito específico da nossa lei. Preservação da empresa inviável, como nós demonstramos, não é objetivo da Lei 11.101 da recuperação judicial preservar a empresa inviável. Então, por isso que a lei traz um rol de documentos obrigatórios previsto no artigo 51, onde você vai analisar as documentações obrigatórias e, ao longo do processo, a devedora vai ter que demonstrar a sua viabilidade econômica. Então, não é objetivo da recuperação judicial a preservação da empresa inviável. C, preservação dos empregos. Então, um dos principais objetivos da recuperação judicial é a preservação de emprego e a preservação da empresa, que é o objetivo geral do artigo previsto 47. Então, a resposta correta para a nossa última pergunta da primeira aula seria a letra B, preservação da empresa inviável. Na nossa primeira aula da matéria do Saber Direito, do programa Saber Direito, sobre recuperação judicial, nós falamos do direito da empresa em crise, nós falamos dos créditos sujeitos ou não à recuperação judicial, nós falamos das fases do processo de recuperação judicial, a fase postulatória, a fase deliberativa, a fase executiva. Nós falamos de alguns requisitos previstos na lei quanto à exigência de documentação, como funciona a fase de deferimento do processamento, a separação das duas principais decisões. E na nossa próxima aula nós vamos falar sobre a consolidação processual, nós vamos falar da Assembleia Geral de Credores, nós vamos falar sobre o Comitê de Credores e muito mais. Então aguardo vocês para a nossa próxima aula do Saber Direito sobre o tema recuperação judicial. Obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br, ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.